Imagine a cena. É meia-noite. Você está na sua cozinha. A casa quieta. A geladeira zumbindo suavemente no escuro. Você abre a porta e uma luz fria se derrama pelo ambiente. Ali na prateleira, uma caixinha de leite. Você a pega, sente o peso dela na mão, serve um copo alto. O líquido é branco, frio, levemente adocicado. Você toma um longo gole e aquilo é reconfortante, familiar. Talvez até te ajude a dormir. Para alguns de vocês que estão ouvindo isso agora, essa cena parece perfeita, normal. Talvez seja exatamente o que você fez antes de se deitar hoje à noite. Mas para outros, esse mesmo copo de leite seria um desastre. Em menos de 1 hora, talvez menos, seu estômago começaria a revirar. Inchaço, cãibras, gases, horas de desconforto se estendendo pela madrugada. A mesma bebida. O alimento reconfortante de uma pessoa é o pesadelo digestivo de outra. E aqui está algo que deveria te fazer pausar. Se você consegue beber esse copo de leite sem nenhum problema, você está, na verdade, na minoria. Globalmente, cerca de 65 a 70% de todos os adultos humanos não conseguem digerir adequadamente a lactose, o açúcar do leite. Em algumas partes do mundo, no leste asiático, em grande parte da África, na América do Sul, o número sobe para 90% ou mais. 9 em cada 10 adultos. No norte da Europa, a situação se inverte completamente. Apenas cerca de 10 a 15% dos adultos são intolerantes à lactose. O restante pode beber leite sem problema nenhum por toda a vida. Então, o que está acontecendo? Por que alguns humanos conseguem beber leite na vida adulta, enquanto a maior parte do mundo não consegue? E por que a resposta muda tão dramaticamente dependendo de onde os seus ancestrais vieram? A resposta é uma história sobre evolução acontecendo em velocidade acelerada. Uma mutação genética que surgiu há cerca de 10 mil anos, talvez menos. Um punhado de antigos pastores que decidiram fazer algo que nenhum mamífero adulto havia realmente feito antes. Beber o leite de outra espécie regularmente. E um processo tão poderoso que literalmente reescreveu o DNA humano em apenas alguns milhares de anos. O que, em termos evolutivos, é um piscar de olhos. Esta é uma história sobre cultura mudando a biologia. Sobre como o simples ato de criar vacas, cabras e ovelhas não apenas deu aos nossos ancestrais uma nova fonte de alimento, mas mudou que tipo de humanos poderia sobreviver e prosperar. É sobre queijo e iogurte como antiga biotecnologia. Sobre múltiplas populações em continentes diferentes, evoluindo a mesma solução de forma independente. É sobre um interruptor genético que a maioria dos mamíferos desliga após o desmame, e os raros humanos que, por meio de uma pequena mutação, o mantiveram ligado para sempre. E é sobre o mundo antes dessa mutação, quando todo adulto humano na Terra era intolerante à lactose, e o leite era algo que apenas as crianças podiam beber. Se você está usando isso para adormecer, está no lugar certo. É exatamente para isso que eu faço esses episódios. Então talvez se inscreva, e antes de dormir, deixe um comentário. Me diga onde você está e que horas são. Se são 2 da manhã em São Paulo, ou uma tarde preguiçosa em Salvador, se você está na cama em Belo Horizonte ou no sofá em Porto Alegre, eu leio todos. E é incrível. O Brasil inteiro ouvindo a mesma história de uma vez, espalhado por fusos e cidades. Esta noite vamos fazer uma longa e suave jornada de volta através de 10 mil anos. Vamos caminhar por aldeias do Neolítico, onde os primeiros agricultores estavam apenas começando a descobrir o que fazer com o leite de seus animais recém-domesticados. Vamos conhecer antigos pastores nas estepes e nas savanas africanas. Pessoas que construíram formas de vida inteiras ao redor dos laticínios, mesmo que seus corpos não conseguissem digeri-los adequadamente. Vamos assistir como pequenas mutações genéticas espalhadas por diferentes continentes começaram a se propagar através de populações com uma força que os cientistas hoje reconhecem como uma das mais fortes seleções naturais já medidas em humanos. Vamos explorar por que isso aconteceu. Que vantagem poderia beber leite possivelmente oferecer que faria um gene varrer populações inteiras em apenas alguns milênios? Era nutrição? Era sobrevivência durante fomes? Era algo relacionado a viver em climas do norte, onde a luz do sol é escassa e a vitamina D é preciosa? E terminaremos aqui no presente, olhando para um mundo onde a sua capacidade de apreciar um copo de leite antes de dormir está escrita no seu DNA.
herdada de ancestrais que podem ter sido pastores nos Alpes, agricultores na Anatólia, pastoreiros seguindo gado pelas pastagens do leste da África ou pescadores no litoral da Ásia que nunca precisaram da mutação. É um dos capítulos mais recentes da evolução humana e ainda está sendo escrito. O leite que você bebe ou não consegue beber é um fóssil molecular. Uma conexão viva com escolhas feitas há milhares de anos por pessoas que não tinham ideia de que estavam mudando a espécie humana para sempre. Então se acomode, fique confortável. Vamos voltar ao tempo em que ninguém conseguia beber leite. Voltemos ao começo. Antes de entendermos por que alguns humanos evoluíram a capacidade de beber leite, precisamos entender a configuração padrão, a linha de base biológica que todo mamífero na Terra compartilha, incluindo nós. Veja como funciona. Quando você nasce, seja você um bebê humano, um filhote de cachorro, um gatinho, um elefante recém-nascido ou uma baleia recém-nascida, seu intestino delgado produz uma enzima chamada lactase. Ela é fabricada por células especializadas que revestem as vilosidades, essas pequenas projeções em forma de dedo que dão à parede intestinal sua superfície absortiva. A lactase tem uma única função: quebrar a lactose. A lactose é o principal açúcar do leite. É um disacarídeo, o que significa que é feito de 2 açúcares menores ligados juntos, glicose e galactose. Seu corpo não consegue absorver a lactose nessa forma combinada. É grande demais para atravessar a parede intestinal para a corrente sanguínea. Então a lactase a divide, corta a ligação, transforma uma molécula de lactose em glicose e galactose, ambas as quais seu intestino consegue absorver facilmente. A partir daí, elas entram no sangue e fornecem energia. Este sistema é essencial para a sobrevivência dos bebês. O leite materno é o alimento perfeito para bebês. Densamente embalado com calorias, gorduras, proteínas e aquela lactose, que fornece energia rápida para um cérebro e corpo em rápido crescimento. Todo bebê mamífero nasce com as instruções genéticas para produzir lactase abundante. Está codificado no programa de desenvolvimento. O leite chega, a enzima está pronta. Mas então algo acontece. O desmame. Na natureza, o desmame é uma transição clara. A mãe para de produzir leite. O filhote começa a comer a dieta adulta, seja ela qual for para a espécie. Grama, carne, insetos, frutas. Nenhum desses alimentos contém lactose. Não há razão evolutiva para continuar produzindo uma enzima que quebra um açúcar que você nunca mais vai encontrar. Então o gene da lactase é regulado para baixo. Não desligado completamente, não deletado, apenas reduzido muito, muito lentamente. A produção cai, às vezes gradualmente ao longo de meses, às vezes mais abruptamente. No momento em que um mamífero jovem atinge a plena maturidade, a atividade da lactase no intestino caiu para cerca de 5 a 10% dos níveis infantis. Isso acontece em cães, em gatos, em vacas, ironicamente, em elefantes e baleias e chimpanzés e em humanos. Ou pelo menos costumava acontecer em todos os humanos. Esse declínio após o desmame é o padrão ancestral, a condição do tipo selvagem, o padrão biológico escrito no nosso DNA por milhões de anos de evolução dos mamíferos. Não é uma doença, não é um distúrbio, não é uma deficiência ou uma anormalidade. É normal, esperado, a forma como os mamíferos devem funcionar. Para a vasta maioria da história humana, todo adulto humano experimentava esse mesmo declínio da lactase. Por volta dos 2, 3, talvez 4 anos de idade, às vezes se estendendo até a infância, a produção de lactase no intestino começava a cair. Na vida adulta, era mínima. Isso não era um problema porque por milhões de anos, adultos humanos não bebiam leite. Não havia leite para beber. Sua mãe te desmamava. Você começava a comer alimentos sólidos e nunca mais consumia lactose pelo resto da sua vida. Então o que acontece agora quando um adulto com baixa lactase bebe um copo de leite? A lactose entra no estômago, passa para o intestino delgado e não há enzima suficiente para quebrar tudo. Alguma glicose e galactose são absorvidas, mas uma parte significativa da lactose permanece intacta, grande demais para atravessar a parede intestinal. Então continua se movendo pelo trato digestivo não digerida até chegar ao cólon, e é aí que as coisas ficam desconfortáveis. Seu cólon está cheio de bactérias, trilhões delas. Normalmente elas estão trabalhando em fibras e outros materiais que seu intestino delgado não conseguiu processar. Mas a lactose para essas bactérias é um banquete. Elas a fermentam com entusiasmo, quebrando-a em ácidos graxos de cadeia curta e gases,
hidrogênio, metano, dióxido de carbono. Os gases se acumulam, seu abdômen incha, distensão abdominal. Ao mesmo tempo, a lactose não digerida é osmoticamente ativa. Ela atrai água para seus intestinos, aumentando o volume de fluido no cólon. Combinado com a produção de gases e a irritação da fermentação bacteriana, isso desencadeia cãibras, aumento da motilidade intestinal, diarreia. O cronograma é bastante consistente. Os sintomas geralmente começam de 30 minutos a 2 horas após beber leite, dependendo de quanto lactose você consumiu, quão rapidamente seu estômago esvazia e quão rápido as coisas se movem pelo seu sistema. Para algumas pessoas, é desconforto leve. Para outras, são horas de cãibras dolorosas e idas urgentes ao banheiro. Isso é o que chamamos de intolerância à lactose. Mas aqui está a reformulação crítica. A condição não é a intolerância. A condição é o leite. A intolerância à lactose é apenas a consequência fisiológica normal de ter o sistema digestivo padrão de mamífero adulto encontrando um alimento para o qual nunca foi projetado. Seu corpo não está quebrado. O sistema está funcionando exatamente como a evolução o programou. Você simplesmente está tentando digerir algo que mamíferos adultos não deveriam comer. Cerca de 65 a 70% de todos os adultos humanos têm esse padrão. Isso é cerca de 2/3 de todos os que vivem hoje. No leste asiático, o número sobe para 90% ou mais. Em partes da África Sudeste Asiático, populações indígenas das Américas, mesma história. A maioria dos adultos não consegue digerir completamente a lactose. Mas no norte da Europa, em partes do leste da África, em bolsões do Oriente Médio e da Índia e da Península Arábica, algo diferente aconteceu. Algo sem precedentes na evolução dos mamíferos. Alguns humanos continuaram produzindo lactase na vida adulta. Não apenas um pouco. Produção em nível infantil completo, sustentada pela vida toda. Esses indivíduos podiam beber leite aos 5, aos 15, aos 50, aos 80 anos, sem nenhuma consequência digestiva. Seus corpos nunca desligaram a enzima. Isso é a persistência da lactase. E é a exceção, não a regra. A mutação, a novidade evolutiva. Então a verdadeira questão não é porque a maioria das pessoas não consegue beber leite. Isso é fácil. Somos mamíferos? Fomos desmamados? Nossa produção de enzimas diminuiu como deveria. A verdadeira questão, o fascinante mistério que os cientistas passaram décadas desvendando, é esta. Por que algumas pessoas conseguem beber leite? O que aconteceu em certas populações humanas que substituiu milhões de anos de programação dos mamíferos? O que manteve a enzima infantil ligada? A resposta nos leva de volta a 10.000 anos atrás, a um mundo que estava apenas começando a se transformar, aos primeiros rebanhos domesticados, ao momento em que os humanos começaram a fazer algo que nenhum mamífero adulto havia realmente feito antes. Mas primeiro, precisamos ver aquele mundo anterior. Aquele antes de qualquer pessoa poder beber leite. Aquele em que todo adulto humano na Terra compartilhava o mesmo sistema digestivo. O mundo antes da mutação. Imagine um mundo sem fazendas, sem cercas, sem celeiros ou pastos, ou o cheiro de esterco secando ao sol. Sem vacas em pé pacientemente, enquanto mãos humanas puxam o leite em baldes de madeira. Sem cabras balindo de currais de pedra. Sem rebanhos de jeito nenhum. Apenas animais selvagens se movendo por paisagens selvagens e pequenos grupos de humanos tentando capturá-los. Esse era o mundo por quase toda a história humana. O Homo sapiens moderno aparece no registro fóssil há cerca de 300.000 anos na África. Por cerca de 290.000 desses 300.000 anos, nenhum adulto humano bebeu leite. Ninguém criava animais que pudessem ser ordenhados. Ninguém havia sequer concebido a ideia. A enzima lactase diminuía após o desmame em toda criança, em todos os lugares, por quase 300 milênios. E não importava porque não havia leite. Seus ancestrais viviam em pequenos grupos, talvez de 20, 30, às vezes 50 pessoas, se as condições fossem boas. Principalmente famílias estendidas. Alguns anciãos que tinham sobrevivido o suficiente para guardar conhecimento. Adultos em seu auge fazendo a maior parte da caça e coleta pesada. Adolescentes aprendendo habilidades. Crianças brincando, observando, absorvendo. Eles se moviam com as estações seguindo as migrações de animais, rastreando o amadurecimento dos alimentos vegetais, retornando a locais bons conhecidos quando era a hora certa. Sua dieta era tudo o que a paisagem oferecia. Em áreas costeiras, mariscos e peixes. No interior, isso significava rastrear rebanhos de animais selvagens,
veados, cavalos selvagens, bisões em algumas regiões, os imensos urus, os ancestrais selvagens do gado, animais que podiam pesar mais de 1.000 quilos e tinham quase 2 metros no ombro. Criaturas perigosas e poderosas com longos chifres curvos. Você não ordenhava um uro? Você o caçava cuidadosamente com vários caçadores coordenando golpes de lança, esperando não ser chifrado. Se você tivesse sucesso, o esquartejava onde caiu e carregava de volta centenas de quilos de carne. O lado vegetal da dieta era igualmente variado. Nozes coletadas no outono e armazenadas durante o inverno. Tubérculos desenterrados do solo com paus de madeira. Grãos selvagens colhidos onde cresciam, embora ainda não cultivados. Frutas e bagas na estação. Verduras, raízes, mel quando você podia encontrar uma colmeia e sobreviver às abelhas por tempo suficiente para tomá-lo. Alguns grupos desenvolveram elaboradas técnicas de processamento de alimentos, lixiviando toxinas de plantas amargas, fermentando certos alimentos para preservá-los ou torná-los mais digestíveis. Mas nenhum laticínio, em lugar nenhum. Não queijo, não iogurte, não manteiga, não leite em qualquer forma de qualquer animal. Cabras selvagens percorriam as montanhas. Ovelhas selvagens pastavam em rebanhos. Ambas as espécies existiam como animais de presa, caçadas oportunisticamente quando encontradas, valorizadas pela carne e couro. A ideia de capturá-las vivas, mantê-las, gerenciar sua reprodução e extrair seu leite, essa ideia simplesmente não existia. E mesmo que alguém tivesse de alguma forma capturado uma cabra selvagem e descoberto como espremer leite dela, o que então? Adultos humanos não conseguiam digeri-lo adequadamente. A lactase havia desaparecido. Bebê-lo levaria a cãibras, inchaço, diarreia. Não exatamente uma fonte de alimento confiável. Não exatamente algo ao redor do qual você construiria uma cultura. Então, por 290 mil anos, esse foi o padrão. Caçar, coletar, mover-se, sobreviver. As tecnologias melhoraram. As ferramentas de pedra se tornaram mais sofisticadas. As pessoas aprenderam a trabalhar osso e chifre. Elas descobriram como fazer cordas e redes. Elas desenvolveram lanças de arremesso. O manejo do fogo tornou-se tão refinado que grupos podiam usar queimadas controladas para moldar paisagens inteiras, encorajando o crescimento de espécies vegetais preferidas ou conduzindo a caça para zonas de abate. A complexidade social também aumentou. Redes comerciais surgiram que podiam mover pedras de alta qualidade para a fabricação de ferramentas por centenas de quilômetros. Ocre e conchas usados para decoração corporal percorriam distâncias semelhantes, sugerindo troca de presentes e sistemas de status. As práticas funerárias tornaram-se mais elaboradas. Arte apareceu, primeiro como simples gravuras, depois como as impressionantes pinturas rupestres da Europa, África e Austrália. As pessoas estavam contando histórias, criando significado, construindo culturas, mas ainda sem rebanhos, sem domesticação, sem leite. Então o clima mudou. Por volta de 20 mil anos atrás, a Terra estava presa no último máximo glacial. Camadas de gelo com quilômetros de espessura cobriam grandes porções dos continentes do norte. Os níveis do mar caíram mais de 100 metros à medida que a água congelava em geleiras. Vastas áreas que agora são terras agrícolas férteis eram tundra congelada ou gelo. O dióxido de carbono atmosférico estava em cerca de 200 partes por milhão, entre os mais baixos em milhões de anos. A produtividade das plantas estava suprimida. A caça era escassa em muitas regiões. Os humanos sobreviviam, mas em números menores, concentrados em refúgios onde os recursos permaneciam disponíveis. E então, lentamente, o gelo começou a recuar. Entre cerca de 20 mil e 10 mil anos atrás, as temperaturas subiram, não suavemente. Houve flutuações violentas, frias repentinas que duraram séculos. Mas a tendência geral era de aquecimento. As geleiras recuaram em direção aos polos. Os níveis do mar subiram, inundando planícies costeiras e criando novas costas. O CO2 atmosférico subiu de volta para cerca de 270 partes por milhão. Os padrões de chuva mudaram. Mais importante para nossa história, a produtividade vegetal explodiu. As pastagens se expandiram. As florestas se espalharam para áreas que tinham sido áridas. Gramíneas de grãos selvagens, ancestrais do trigo e da cevada, começaram a crescer em densas extensões pelas colinas do crescente fértil. Animais selvagens que tinham sido escassos durante o período glacial, cabras, ovelhas, urus, porcos selvagens,
Todos aumentaram em número, alimentando-se da vegetação recém-abundante. Os humanos responderam a essa abundância de maneiras diferentes. Em algumas regiões, as pessoas continuaram o antigo padrão, seguindo rebanhos, colhendo plantas sazonais, vivendo o estilo de vida móvel que havia sustentado a espécie por centenas de milhares de anos. Mas em alguns lugares específicos algo novo começou a emergir. Por volta de 12.000 anos atrás, no Oriente Próximo, nas regiões que agora chamamos de Levante, Anatólia, as montanhas Zagros, alguns grupos começaram a ficar parados. Eles construíam estruturas permanentes, casas redondas com fundações de pedra, poços de armazenamento para grãos selvagens. Ainda estavam caçando animais selvagens e coletando plantas selvagens, mas fazendo isso a partir de uma base doméstica. Essas ainda não eram aldeias agrícolas. Chame-as de acampamentos de colheita. Caçadores-coletores sedentários, experimentando um estilo de vida menos móvel. A mudança foi sutil no início. Talvez as pessoas percebessem que cabras selvagens continuavam voltando a certas áreas, porque a vegetação era boa. Talvez os caçadores começassem a reconhecer animais individuais, rastreando rebanhos específicos ao longo do tempo. Talvez alguém tenha construído um cercado tosco para prender alguns animais capturados temporariamente, planejando abatê-los mais tarde, em vez de caçá-los frescos a cada vez. Esses foram os primeiros passos tentativas em direção à domesticação. Não ordenhar ainda, nem criação em larga escala. Apenas humanos começando a pensar em certos animais como gerenciáveis, como recursos que podiam ser controlados, em vez de simplesmente perseguidos. Ao longo dos próximos milhares de anos, esse relacionamento se aprofundou. Cabras estavam sendo sistematicamente gerenciadas por volta de 9.000 anos antes da Era Comum. Ovelhas logo depois. Porcos por volta de 500 antes da Era Comum. O gado, descendente daqueles urus imensos e perigosos, foi o último a ser domesticado. Provavelmente por volta de 8.000 a 6.000 anos antes da Era Comum, no norte do Crescente Fértil e regiões próximas. O processo envolvia reprodução seletiva, matando os machos agressivos, mantendo as fêmeas dóceis, gradualmente remodelando animais selvagens em algo mais tratável, menor, menos perigoso, mais dependente do manejo humano. E em algum ponto desse processo, provavelmente gradualmente, provavelmente por tentativa e erro, as pessoas fizeram uma estranha descoberta. Fêmeas de cabras, ovelhas e, eventualmente, vacas, quando haviam parido recentemente, produziam leite. Muito dele. Mais do que seus filhotes precisavam. E esse leite, se você conseguia extraí-lo, era alimento. Alimento rico, com alta densidade calórica. Alimento que se renovava diariamente enquanto você mantivesse o animal vivo e alimentado. A ideia de ordenhar outra espécie é, quando você pensa nisso, profundamente estranha. Nenhum outro animal faz isso. Requer um salto imaginativo para ver um grande animal não apenas como carne no casco, mas como uma fonte renovável de sustento. Requer superar a resistência do animal, aprender a manuseá-lo, desenvolver a técnica física de extração. E requer estar disposto a beber algo que, por 290.000 anos, adultos humanos nunca haviam consumido. Mas o clima ainda era imprevisível. Os assentamentos estavam crescendo. As populações estavam aumentando. Qualquer nova fonte de alimento representava segurança contra a fome. Então as pessoas tentaram. E para a maioria delas, beber leite fresco as deixava doentes. A lactase ausente, a lactose não digerida, as cãibras e diarreia. Não era um alimento milagroso. Era um desastre digestivo. Mas eles não desistiram, porque os humanos são notavelmente bons em resolver problemas, especialmente problemas alimentares. E a solução para o problema do leite acabaria sendo uma das inovações biotecnológicas mais importantes da história humana. O mundo estava prestes a mudar. A transformação não aconteceu de um dia para o outro. A domesticação foi uma conversa que levou séculos, talvez milênios. Uma lenta negociação entre humanos e animais que nenhum dos lados entendia completamente que estava tendo. Comece com as cabras. Cabras bezoar selvagens vivendo nas terras altas rochosas das montanhas Zagros, a cadeia do Tauro na Anatólia, as colinas a leste do Mediterrâneo. Ágeis, desconfiadas, adaptadas ao terreno íngreme onde os predadores não podiam facilmente seguir. Por volta de 9.000 anos antes da Era Comum, talvez um pouco antes em alguns lugares, os humanos começaram a mantê-las.
Não apenas caçá-las, mantê-las, capturando filhotes, talvez trazendo-os de volta aos assentamentos, construindo recintos toscos de pedra, aprendendo quais ficavam calmas e quais lutavam até se machucar. As calmas sobreviviam. As agressivas eram comidas. Geração após geração, a pressão de seleção humana remodelou a espécie. As cabras ficaram menores, seus chifres mudaram de forma. A sua distância de fuga, o espaço que precisavam antes de fugir de um humano, encolheu. Elas estavam se tornando algo novo. Não mais completamente selvagens, não totalmente domesticadas ainda. Algo entre os dois. As ovelhas seguiram um caminho similar. Muflões selvagens, ancestrais das ovelhas domésticas, percorriam territórios semelhantes. Por volta de 500 antes da Era Comum, as pessoas estavam gerenciando rebanhos. Mesmo processo: capturar, conter, criar seletivamente, gradualmente transformar. Os porcos foram domesticados aproximadamente ao mesmo tempo. Javalis trazidos para os assentamentos humanos, provavelmente começando como animais que aprenderam a vasculhar montes de lixo e simplesmente nunca foram embora. Mas o gado era diferente. O uro selvagem não era uma criatura que você domesticava casualmente. Os touros podiam pesar mais de 1000 quilos. Seus chifres podiam ter mais de 1 metro de envergadura, varrendo para frente como armas. Eles eram agressivos, territoriais, poderosos o suficiente para matar vários humanos antes de serem derrubados. As evidências arqueológicas sugerem que a domesticação do gado aconteceu mais tarde, por volta de 8000 antes da Era Comum, na Mesopotâmia do Norte e no sudeste da Anatólia. Possivelmente porque simplesmente levou mais tempo para descobrir como gerenciar um animal tão perigoso. O processo provavelmente começou capturando bezerros, muito jovens, antes que aprendessem medo ou agressão de suas mães, criando-os à mão, mantendo-os contidos, cruzando apenas os indivíduos menos agressivos. Ao longo de dezenas de gerações, a espécie encolheu, tornou-se menos musculosa, desenvolveu temperamentos mais dóceis. Por fim, você tinha animais que podiam ser gerenciados, pastoreados, controlados. E em algum ponto durante essa longa transformação, alguém percebeu o leite. Os mamíferos fêmeas lactam após o parto. É a definição de ser um mamífero. Mas animais selvagens, quando estão amamentando, não produzem excesso. A evolução calibra a produção de leite para a necessidade da cria. Não há excedente. Mas animais domésticos, especialmente aqueles criados ao longo de gerações por humanos, selecionando por várias características, às vezes produzem excedente. Mais leite do que um único filhote pode consumir. E se você remover essa cria cedo, ou aprender a extrair leite enquanto a cria ainda está amamentando, você pode redirecionar esse recurso. Você pode tomar para si mesmo. Sabemos que isso aconteceu porque as evidências estão literalmente assadas em cerâmica antiga. Arqueólogos estudando recipientes do Neolítico do noroeste da Anatólia, datados de cerca de 7000 anos antes da Era Comum, o 7º milênio, encontraram algo notável preservado no tecido cerâmico. Resíduos de ácidos graxos, traços microscópicos de compostos orgânicos que haviam se infiltrado na argila milhares de anos atrás. Gorduras diferentes deixam assinaturas químicas diferentes. As razões de isótopos de carbono em ácidos graxos do leite são distintas daquelas na gordura da carne ou óleos vegetais. Quando os pesquisadores analisam os lipídios desses potes antigos, eles encontram a impressão digital inconfundível do leite. Alguém há 9000 anos estava despejando leite em recipientes cerâmicos, provavelmente armazenando-o. Esta é evidência molecular direta do uso de laticínios. Não especulação. Não inferência de ossos de animais ou analogia etnográfica. Gorduras de leite reais preservadas por 90 séculos, esperando que alguém com um cromatógrafo viesse e lesse a mensagem. Evidências similares foram encontradas em todo o mundo neolítico primitivo. O crescente fértil, a Anatólia, mais tarde se espalhando pela Europa. Por volta de 6000 antes da Era Comum, resíduos de leite aparecem em cerâmicas dos Balcãs, Europa Central, as Ilhas Britânicas. Onde quer que as comunidades agrícolas se espalhassem, o leite ia junto. Mas aqui está a parte verdadeiramente estranha. As pessoas fazendo isso, os agricultores do Neolítico coletando leite e armazenando em potes e provavelmente bebendo ou dando para seus filhos, eram intolerantes à lactose. Sabemos disso porque temos o DNA deles. A análise de DNA antigo de agricultores europeus primitivos, pessoas vivendo no Neolítico antes de 5000 antes da Era Comum, mostra algo surpreendente.
Eles não têm a variante genética associada à persistência da lactase. A principal variante europeia, uma mutação na região regulatória perto do gene LCT, está ausente ou é extremamente rara. Alguns estudos testaram dezenas de indivíduos antigos e não encontraram uma única cópia do alelo de persistência. Essas pessoas perderam sua lactase após o desmame, assim como seus ancestrais paleolíticos, assim como todos os outros mamíferos. No entanto, estavam usando leite. Evidências do cálculo dentário, a placa mineralizada que se forma nos dentes e é preservada por milhares de anos, confirmam isso. Proteínas do leite aparecem presas no cálculo dentário de indivíduos do Neolítico que geneticamente não podiam ter digerido a lactose adequadamente. Eles estavam consumindo laticínios apesar das consequências. Isso cria um paradoxo fascinante. Por que você deliberadamente usaria um alimento que te deixa doente? Por que comunidades inteiras adotariam a produção de laticínios quando a maioria dos adultos não conseguia lidar com leite fresco? A resposta tem que ser que os benefícios superavam os custos, mesmo levando em conta o sofrimento digestivo. Pense no que o leite representa. É um recurso renovável de um animal vivo. Você não precisa matar o animal para obtê-lo. Uma única vaca, se bem alimentada, pode produzir vários litros de leite por dia ao longo da maior parte do ano. São milhares de calorias extraídas sem reduzir o tamanho do seu rebanho. Para comunidades agrícolas sedentárias, isso foi revolucionário. A carne requer abate. O abate reduz o seu gado. Mas o leite poderia fluir indefinidamente enquanto você mantivesse fêmeas grávidas e alimentadas. Mesmo que bebê-lo fresco causasse desconforto, mesmo que causasse cãibras e diarreia, ainda eram calorias, ainda eram gorduras e proteínas e açúcares. Em tempos de fracasso de colheita, em estações em que os alimentos vegetais eram escassos, ter acesso ao leite poderia significar sobrevivência. Algumas horas de desconforto digestivo podem ser preferíveis à inanição. E talvez nem todos reagissem da mesma forma. O declínio da lactase após o desmame não é instantâneo. Alguns indivíduos retêm atividade enzimática parcial na vida adulta. A gravidade da intolerância à lactose varia. Talvez algumas pessoas pudessem lidar com pequenas quantidades. Talvez crianças que ainda tinham lactase fossem os principais consumidores. Talvez a sensação de mal-estar fosse entendida como um preço a pagar. Mas há outra possibilidade, uma que as evidências arqueológicas apoiam cada vez mais. Talvez eles não estivessem bebendo fresco. Esses resíduos lipídicos aparecem em todos os tipos de cerâmica, jarras de armazenamento, recipientes de cozinha e, curiosamente, em recipientes perfurados, peneiras cerâmicas. Por que você precisaria coar o leite? A menos que estivesse separando algo, a menos que estivesse processando-o. O leite, quando deixado de lado, naturalmente azeda. As bactérias consomem a lactose, convertendo-a em ácido lático. Esse processo, a fermentação, reduz significativamente o conteúdo de lactose. O resultado é algo como iogurte ou kefir, ainda nutritivo, ainda com alta densidade calórica, mas muito mais fácil para um sistema digestivo intolerante à lactose. Se você for mais longe, se deliberadamente separar a coalhada do soro, você está fazendo queijo. E o queijo contém muito pouca lactose. A maior parte da lactose permanece no soro líquido, que pode ser descartado ou dado a animais. A coalhada sólida, a parte que os humanos comem, é digerível mesmo para pessoas que perderam a lactase há anos. A Revolução Neolítica não foi apenas sobre domesticar animais. Foi sobre domesticar seus produtos, transformar o leite cru, que a maioria dos adultos não conseguia lidar, em formas processadas, que desbloqueavam seu valor nutricional sem as consequências. Isso era biotecnologia, fermentação, separação, preservação, ciência alimentar antiga, resolvendo um antigo problema biológico. Por milhares de anos essa foi a solução. Faça queijo. Faça iogurte. Deixe as bactérias fazerem o trabalho que suas enzimas ausentes não conseguiam. Construa toda uma tradição culinária ao redor de laticínios processados. E viva com o fato de que o leite fresco, aquele que eventualmente se tornaria tão central para algumas culturas, era basicamente proibido. Mas a evolução estava observando. E onde a cultura cria novas pressões seletivas, onde o comportamento humano remodela o ambiente de maneiras que favorecem certos genes, em detrimento de outros, a seleção natural responde. Leva apenas tempo e uma mutação. Uma mutação muito específica que começaria a aparecer em alguns indivíduos espalhados pelas populações neolíticas.
uma que ao longo dos próximos vários milhares de anos se espalharia por algumas populações a uma velocidade que tornaria esse um dos exemplos mais dramáticos de seleção natural na história humana recente. O palco estava montado, os animais estavam domesticados, o leite estava fluindo. As técnicas de processamento estavam desenvolvidas. Tudo o que faltava era a mudança genética que permitiria a alguns humanos digeri-lo fresco. Essa mudança estava chegando. A solução já estava viva, vivendo dentro do próprio leite. Bactérias, trilhões delas, presentes naturalmente no leite cru, nas mãos humanas, no ar, revestindo as superfícies dos recipientes de argila. Sob as condições certas, esses micro-organismos começariam a se alimentar da lactose, o açúcar do leite que causava tantos problemas para os humanos adultos. Eles o consumiriam, o quebrariam, converteriam em outra coisa, ácido lático. Esse processo, que agora chamamos de fermentação, provavelmente foi descoberto por acidente. Alguém deixou o leite em um lugar quente. Talvez planejassem bebê-lo fresco, mas se distraíram, foram atender ao campo, lidar com alguma crise. Quando voltaram horas ou dias depois, o leite havia se transformado, engrossado, azedado, mudado completamente de textura e sabor. A maioria das pessoas provavelmente o teria jogado fora, mas alguém em algum lugar, desesperado o suficiente ou curioso o suficiente, provou mesmo assim e descobriu que não causava tanto mal, ou pelo menos causava menos mal do que o leite fresco. As bactérias tinham feito o que os sistemas digestivos humanos não conseguiam. Tinham parcialmente desmontado a lactose, reduzindo-a talvez em 25%, talvez em 50%, dependendo de quanto tempo a fermentação tinha progredido. O que restava ainda era nutritivo. Ainda tinha alta densidade calórica, mas muito mais tolerável. Isso não era apenas sorte, era bioquímica. As bactérias do ácido lático que colonizam naturalmente o leite, espécies como Lactobacillus e Streptococcus, produzem suas próprias enzimas lactase. Elas precisam delas para acessar a lactose como fonte de alimento. Quando você consome leite fermentado, quando come iogurte ou bebe kefir, essas enzimas bacterianas não param simplesmente de funcionar porque você as engoliu. Elas continuam hidrolisando a lactose no seu intestino, fazendo o trabalho que suas próprias enzimas ausentes não conseguem. Estudos com sujeitos intolerantes à lactose mostraram isso repetidamente. Dê a eles leite fresco e eles sofrem. Dê a eles iogurte com culturas vivas e muitos conseguem tolerá-lo sem sofrimento. As bactérias se tornam órgãos digestivos externos, metabolizando o que os humanos não conseguem. Uma vez que isso foi entendido, uma vez que as comunidades descobriram que podiam azedar o leite de forma confiável e torná-lo digestível, a fermentação se tornou deliberada, controlada. Você podia guardar um pouco do leite fermentado de ontem para inocular o lote fresco de hoje, mantendo uma cultura contínua. Em poucas gerações, as comunidades de laticínios neolíticas teriam suas próprias cepas bacterianas distintas. Culturas transmitidas como heranças, cada uma com propriedades e sabores ligeiramente diferentes. A evidência arqueológica para isso é mais difícil de encontrar do que a evidência para o leite em si. A fermentação não deixa traços óbvios, mas as assinaturas químicas em algumas cerâmicas neolíticas sugerem que os recipientes eram usados repetidamente para processamento de laticínios, acumulando biofilmes bacterianos que automaticamente fermentariam cada novo lote. A própria cerâmica tornou-se parte da biotecnologia, uma câmara de fermentação cerâmica, inoculada e pronta. Mas a fermentação era apenas o começo. A verdadeira inovação, a inovação que definiria a cultura dos laticínios por milênios, era a separação. Alguém descobriu que o leite azedado podia ser dividido, que a coalhada engrossada podia ser separada do soro ralo e aquoso. Isso provavelmente aconteceu também por acidente. Leite fermentado em uma cesta tecida. Soro pingando através das frestas, coalhada sólida ficando para trás. O resultado teria sido imediatamente óbvio. Um alimento concentrado e rico em proteínas que era ainda mais baixo em lactose do que o leite fermentado sozinho, porque a maior parte da lactose restante, a porção que as bactérias não haviam consumido, permanecia dissolvida no soro. Quando você escorria o soro, escorria o problema. Isso era queijo. O primeiro queijo. Provavelmente nada parecido com o que pensamos hoje. Provavelmente mais como um queijo cottage fresco ou ricota. Macio e úmido e precisando ser comido rapidamente. Mas era uma revolução na preservação e nutrição dos alimentos.
E o registro arqueológico finalmente nos dá um quadro claro de quando e onde isso aconteceu. Polônia, a região de Cujávia, por volta de 5. 500 antes da Era Comum, cerca de 7. 500 anos atrás, comunidades agrícolas neolíticas vivendo em casas compridas, cultivando trigo e cevada, criando rebanhos de gado, ovelhas e cabras. Entre seus conjuntos de cerâmica, os arqueólogos encontraram algo incomum. Recipientes cerâmicos perfurados, não coadores para lavar grãos. Esses eram finos demais, feitos com muito cuidado. Tinham centenas de pequenos furos deliberadamente perfurados na argila antes da queima. Peneiras. Quando os pesquisadores analisaram os resíduos lipídicos preservados nesses recipientes, a assinatura química era inconfundível. Gordura do leite. Gordura do leite abundante. Muito mais concentrada do que nas jarras de armazenamento comuns. Esses não eram recipientes para leite fresco. Eram ferramentas para processá-lo. Os furos permitiam que o líquido escorresse, enquanto retinha os sólidos. Eram formas de queijo, a evidência mais antiga de produção de queijo já encontrada. O estudo publicado na revista Nature em 2013, que documentou essa evidência, foi cuidadoso em notar o que significava. Esses agricultores poloneses eram intolerantes à lactose. Sabemos porque seu perfil genético foi reconstruído a partir de outras amostras europeias neolíticas. Eles não tinham a mutação de persistência. No entanto, estavam produzindo queijo em uma escala que exigia equipamentos especializados. Isso não era experimentação casual. Era processamento sistemático de alimentos, parte da vida cotidiana, refinado ao longo de gerações. A coalhada que coletavam podia ser salgada, o que extrairia mais umidade e estenderia a vida útil. Podia ser prensada em formas compactas, mais fáceis de armazenar e transportar do que o leite fresco. Podia provavelmente ser seca, criando um produto que poderia durar meses ou até anos. De repente, os laticínios não eram apenas um suplemento a ser usado quando disponível. Eram um recurso armazenável, um buffer contra a escassez sazonal, algo que você podia acumular e comercializar. Essa tecnologia se espalhou onde quer que as comunidades de laticínios se espalhassem, mas também evoluiu de forma independente várias vezes em resposta à mesma restrição biológica. Se sua população usa leite, mas não consegue digerir a lactose, você precisa de soluções alternativas. E culturas diferentes encontraram soluções diferentes. A Ásia Central desenvolveu kumis, leite de égua fermentado, levemente alcoólico, consumido por povos turcos e mongóis nas estepes. Os cavalos produzem leite com um perfil de açúcar diferente do gado, mas ainda precisava de fermentação para ser digestível. As culturas nômades que aperfeiçoaram o kumis também aperfeiçoaram um estilo de vida móvel construído ao redor dos laticínios, carregando seus sacos de fermentação a cavalo, mantendo suas culturas através de vastas distâncias. O Oriente Médio tinha laban, variações de iogurte e leite azedado que se tornaram fundamentais para a culinária. O norte da África tinha tradições similares. Esses não eram apenas alimentos, eram soluções para um problema metabólico, refinadas ao longo de séculos, codificadas no conhecimento cultural. O sul da Ásia foi mais longe. Iogurte, coalhada que era consumida fresca ou batida em lace. Bebidas que tornavam o leite digestível enquanto permaneciam profundamente nutritivas. Mas a culinária do sul da Ásia também desenvolveu algo ainda mais inteligente. O ghee. Manteiga clarificada. Manteiga que foi aquecida até que toda a água evapore e os sólidos do leite se separem e possam ser removidos. O que resta é gordura pura, sem lactose, sem caseína. Virtualmente nada que perturbaria um sistema digestivo intolerante à lactose. O ghee podia ser armazenado sem refrigeração por meses, usado para cozinhar, incorporado em rituais religiosos. Era laticínios reduzidos à sua forma mais concentrada, mais estável, mais universalmente digestível. A África desenvolveu suas próprias tradições paralelas. A mazi entre os grupos do sul, mazi walalá no leste da África. Incontáveis variações regionais sobre leite azedado e fermentado. Cada uma adaptada às bactérias locais, climas locais, gostos locais. O que é impressionante é a convergência. Continentes diferentes, animais diferentes, culturas bacterianas diferentes, mas a mesma ideia básica. Você pode transformar o leite. Você pode torná-lo seguro para consumo adulto. Você pode fazer isso com tecnologia, com processos microbianos controlados, sem esperar que a evolução se ponha em dia. Essas eram adaptações culturais que substituíam as genéticas. Elas funcionavam, sustentavam populações por milhares de anos.
tornavam os laticínios viáveis na maior parte do mundo neolítico. Mas cultura e genética não evoluem isoladamente. Elas se moldam mutuamente. E enquanto as comunidades estavam desenvolvendo fermentação e queijo, enquanto estavam construindo sistemas alimentares inteiros ao redor de laticínios processados, estavam também criando as condições exatas sob as quais uma mutação genética, uma que eliminava a necessidade de todo esse processamento, seria enormemente vantajosa. Essa mutação já estava lá fora, em alguns indivíduos rara, mal perceptível, ainda não se espalhando. Mas o palco estava montado para sua ascensão. Tudo o que precisava era de tempo e pressão, e a matemática implacável da seleção natural, trabalhando em um traço que poderia significar a diferença entre sobrevivência e inanição. A mutação não era mágica. Não era um gene totalmente novo aparecendo do nada. Era algo muito mais silencioso. Uma pequena mudança nas instruções que diziam a um gene existente quando ligar e quando desligar. Para ver como funcionou, precisamos aproximar o zoom, não para a escala de aldeias e rebanhos mais, mas para o nível de uma única célula que reveste a parede do seu intestino delgado. Pense nisso como uma cidade medieval vista de longe à noite. Cada casa é um gene. Algumas janelas estão acesas, algumas escuras, algumas piscam apenas em certas horas. Em uma longa rua nessa cidade fica uma casa particular. Os cientistas a chamam de LCT. Ela fica no cromossomo 2, um dos 23 pares de cromossomos que compõem o genoma humano. Quando as luzes estão acesas na casa LCT, essa casa faz algo muito específico. A enzima lactase. A lactase é a ferramenta molecular que quebra o açúcar do leite. Lactose. Em açúcares menores, glicose e galactose, que seu corpo pode realmente absorver. Ela faz seu trabalho na borda das vilosidades, aquelas pequenas projeções em forma de dedo que capturam nutrientes à medida que o alimento passa. Em bebês, a casa LCT brilha com luz. O gene está totalmente aberto, funcionando quase 24 horas por dia. Isso faz sentido. Para um mamífero recém-nascido, o leite não é um luxo. É tudo. Sem leite, sem sobrevivência. Então a seleção natural garantiu que os intestinos dos bebês estivessem cheios de lactase, cada gota de leite podendo ser quebrada, cada caloria capturada. Mas para a maioria dos mamíferos e para a maioria dos humanos ao longo da nossa história, essa luz brilhante é temporária. Após o desmame, a aldeia começa a escurecer. As cortinas são fechadas, as lâmpadas são reduzidas. Gradualmente, a atividade da LCT cai. Por volta da adolescência, para a maioria das pessoas na maioria dos tempos e lugares, a casa LCT é um prédio silencioso e escuro na beira da cidade. O gene ainda está lá, ainda intacto. A planta para a lactase não mudou. O que mudou é o cronograma, as horas, a decisão sobre se essa casa deve manter suas luzes acesas na vida adulta. Essa decisão não acontece dentro da própria casa. Acontece no quadro elétrico, no dimmer. Os genes raramente agem sozinhos. Ao redor de cada gene existem trechos de DNA cujo trabalho não é construir proteínas, mas controlar quando a construção de proteínas acontece. Você pode pensar no gene LCT como uma lâmpada e essas regiões próximas como a mão girando o botão. Girar no começo da vida. Reduzir após o desmame. Na maioria dos mamíferos esse é o padrão. A surpresa da persistência da lactase é que a lâmpada não mudou. A lâmpada, a fiação, o design da própria enzima lactase, tudo permaneceu o mesmo. O que mudou foi o dimmer. Se nos movermos um pouco acima da casa LCT, encontramos outro gene sentado ao lado, o MCM6. Ele faz seu próprio trabalho não relacionado na célula, mas escondido dentro de um de seus longos trechos não codificantes, no que os geneticistas chamam de intron, está um painel de controle. Um pedaço de DNA que atua como um amplificador para o LCT, uma central de distribuição que diz às células intestinais com que brilho manter a lâmpada da lactase acesa e por quanto tempo. Em algum lugar nesse painel de controle, uma única letra no alfabeto do DNA se inverteu. Na versão europeia dessa história, essa letra fica a cerca de 910 bases acima do início do LCT. Os cientistas a chamam de -13. 9 bases. Nesse ponto, na maioria dos nossos ancestrais, o DNA carregava um C. Em alguma pessoa, em algum ponto nos últimos 10 mil anos ou mais, um erro de cópia durante a reprodução mudou esse C para um T. C para T, uma letra de 3 bilhões no genoma humano. Se você escrevesse seu código genético completo como um livro,
página após página de A, C, G e T, essa mutação seria um único caractere minúsculo em uma página perto do fim de um capítulo. Fácil de ignorar. No entanto, essa pequena mudança alterou como o amplificador funcionava. Em experimentos de laboratório, os cientistas podem literalmente ver a diferença. A versão com o seu alelo ancestral deixa a lâmpada LCT diminuir após a infância, como sempre fez. A versão com o T, a variante 13, 910T, mantém o dimmer ligado, não brilhando como em um recém-nascido, mas alto o suficiente para que quantidades substanciais de lactase continuem sendo produzidas ao longo da vida adulta. Do ponto de vista do seu intestino, nada exótico está acontecendo. Não há superenzima, nenhum novo truque bioquímico. A mesma lactase aparece na superfície das células. A única questão é: há suficiente dela? As luzes na casa LCT permanecem acesas ou se apagam? Para pessoas com a mutação -13, 910T, a resposta é que elas ficam acesas. A lâmpada queima pela vida adulta, silenciosamente fazendo seu trabalho toda vez que o leite passa. O que torna isso especialmente poderoso em termos evolutivos é como o traço é herdado. A persistência da lactase se comporta como um traço dominante na maioria das populações estudadas. Isso significa que você não precisa de 2 cópias da versão com a luz acesa. Uma geralmente é suficiente. Imagine que você tem 2 cópias dessa região amplificadora, uma em cada cromossomo 2 que herdou de seus pais. Se ambas carregam o C ancestral, o dímer do LCT normalmente deslizará para baixo após a infância. Se uma cópia carrega o T e a outra o C, a versão T ainda fortalece o sinal o suficiente para que seu intestino continue produzindo lactase. A partir do nível da população, isso importa. Em um mundo onde o leite é um recurso importante, um único T de um dos pais pode dar a uma criança a capacidade de bebê-lo pela vida toda. Isso significa que você não precisa que cada pessoa em uma família ou cada pessoa em uma aldeia seja homozigota para a mutação. A vantagem se espalha rapidamente porque apenas uma cópia do novo ajuste pode transformar a dieta de alguém. É por isso que os geneticistas descrevem a persistência da lactase não como uma mudança no próprio gene LCT, mas como uma mutação regulatória. A planta permanece a mesma. A fábrica está inalterada. O que difere é a política de gestão. Mantemos a fábrica aberta após o turno da primeira infância ou a fechamos e deixamos o prédio ocioso? Para ver o contraste, considere uma condição muito mais rara chamada deficiência congênita de lactase. Nesses bebês infelizes, as mutações estão dentro da própria casa LCT. A planta para a lactase está danificada. A enzima é mal construída ou não é produzida. Não importa quanto você aperte o interruptor, nenhuma lâmpada funcionando jamais se acenderá. A não persistência da lactase adulta, o padrão normal onde a lactase desaparece após o desmame, é o oposto. A estrutura está ótima. A casa é bem construída. Mas a prefeitura aprovou uma regra. Após uma certa idade, as luzes devem se apagar. A mutação -13. 910T e outras como ela em regiões vizinhas do MCM6 são emendas a essa regra. Silenciosas, precisas e enormemente consequentes. E a Europa é apenas um capítulo. No leste da África, no Oriente Médio e em partes da Arábia, outros grupos de pastores se encontraram na mesma situação evolutiva, cercados por leite, principalmente incapazes de bebê-lo fresco como adultos. Nesses lugares, diferentes mudanças de uma única letra surgiram na mesma região geral de controle. Diferentes dials no mesmo painel de controle, cada um sintonizado à sua própria maneira para manter a lâmpada LCT brilhando mais tempo. Mas esse é o assunto para a próxima parte de nossa história. Por enquanto, o ponto essencial é este. A grande divisão humana entre aqueles que podem beber leite na vida adulta e aqueles que não podem não é um conto de corpos completamente diferentes. É uma história de timing, de um gene que todos nós compartilhamos, controlado por interruptores que apenas alguns de nós carregamos. Sob um microscópio, os intestinos de um adulto que bebe leite e um adulto intolerante à lactose parecem notavelmente similares. As mesmas vilosidades, as mesmas células, a mesma casa LCT de pé no cromossomo 2. A diferença está em algumas letras espalhadas longe do próprio gene que sussurram ao DNA. Mantenha-se. Não apague as luzes ainda. Ainda há leite para beber. Se esta fosse uma história simples, terminaria ali.
Uma pequena letra T surge em algum pastor primitivo na Europa. Eles conseguem beber leite, seus filhos se saem melhor. A mutação se espalha e, eventualmente, você tem escandinavos felizmente derramando creme em tudo. Mas a evolução humana quase nunca escreve contos tão simples de uma única linha. Quando os geneticistas começaram a fazer uma pergunta muito simples, todos os adultos que bebem leite têm a mesma mutação? A resposta voltou como um número silenciosamente surpreendente. A primeira surpresa veio da África. Pesquisadores trabalhando com grupos pastoralistas no leste da África, pessoas cujas vidas giraram em torno do gado e do leite por centenas, às vezes milhares de anos, fizeram o teste óbvio. Eles verificaram a variante europeia -13, 910T. Em alguns grupos que bebiam leite regularmente, a encontraram. Especialmente em comunidades com histórico contato com europeus ou agricultores do Oriente Próximo, o T estava lá, trazido em casamentos e migrações antigas. Mas em outros, especialmente entre certos pastores de gado no Quênia e na Tanzânia, as pessoas podiam beber grandes quantidades de leite fresco como adultos. E, no entanto, a mutação europeia clássica estava ausente, completamente ausente em algumas famílias, muito rara em outras. Algo mais estava mantendo o dímer da LCT ligado. Então os pesquisadores aproximaram o zoom na mesma região de controle, aquele intron dentro do gene vizinho MCM6, e começaram a varrer letra por letra. O que encontraram se parece com uma pequena constelação de soluções alternativas. Na posição -3, 97, um C havia mudado para um G em algumas linhagens. Em outras, na posição -3, 915, um T havia virado um G, ainda mais distante por volta de -14. 09 e -14. 10 bases acima do LCT, outras mudanças de uma única letra apareceram. Pontos diferentes no mesmo trecho de DNA, cada um silenciosamente modificando o quanto o amplificador dizia ao intestino para continuar produzindo lactase. Em testes funcionais, quando os cientistas colocam essas variantes em células intestinais no laboratório, muitas delas se comportam como primas da variante europeia T. Elas aumentam a atividade do promotor LCT, elas mantêm a lâmpada acesa, e o padrão não era aleatório. A variante -14, 0 dos SG, por exemplo, aparece repetidamente entre pastoralistas do leste da África, cuja riqueza é contada em gado. Grupos como os Maasai, os Tutsi e povos pastoreiros vizinhos. A mudança -3, 97G, é encontrada em algumas populações afroasiáticas no nordeste da África e no Oriente Médio, onde cabras e ovelhas têm sido ordenhadas por milênios. A variante -3, 915G aparece em frequências notáveis na Península Arábica e em algumas comunidades do norte e leste da África, com uma longa história de pastoreio de camelos. Animais diferentes, paisagens diferentes, histórias diferentes, a mesma lógica biológica. Imagine uma cumeeira de montanha no escuro. A chuva começa a cair no cume. A água tem que descer de alguma forma. Não pode ficar no pico para sempre. A gravidade exige movimento. Mas quando você volta mais tarde, não encontra um único canal esculpido, um único rio oficial ordenado pela paisagem. Você encontra muitos riachos finos cortando a pedra em paralelo. Pequenos córregos que começaram separadamente, se entrelaçando e ramificando, às vezes se fundindo, às vezes correndo sozinhos, todos buscando o mesmo vale. É assim que a evolução convergente se parece. Evolução convergente é o nome que os biólogos dão ao processo em que diferentes populações, ou mesmo diferentes espécies, enfrentando pressões similares, chegam independentemente a soluções similares. Não porque compartilham uma mutação comum recente, mas porque o ambiente está fazendo a mesma pergunta em muitos lugares e há apenas um número limitado de boas respostas. Morcegos e pássaros ambos voam, mas suas asas são construídas em plantas diferentes. Tubarões e golfinhos ambos cortam a água com corpos aerodinâmicos, mas um é um peixe, o outro um mamífero. Cactos nas Américas e algumas eufórbias na África, ambos usam espinhos e armazenam água. No entanto, seu último ancestral comum era uma planta não suculenta comum. Com a persistência da lactase, a convergência acontece não em ossos ou penas, mas em um punhado de letras no nosso DNA. Na Europa, o rio -13, 910 começou a cortar seu canal. No leste da África, o rio 14. 010G fez o mesmo. Na Arábia, 3. 915G começou ainda outro caminho.
Pelo menos 5 fluxos principais foram claramente identificados até agora e pesquisas recentes sugerem que há mais canais pequenos ainda escondidos no escuro, esperando para ser mapeados. Cada uma dessas mudanças está em um fundo genético diferente. Quando os cientistas examinam os trechos de DNA ao redor delas, os padrões são distintos, como diferentes dialetos regionais no mesmo idioma. Isso nos diz que essas mutações não se espalharam todas de um único ancestral milagroso. Elas surgiram separadamente em momentos diferentes em populações diferentes e depois foram amplificadas pelo mesmo hábito cultural. Ordenhar animais e beber seu leite fresco. Pense naquelas sociedades neolíticas e pastorais posteriores como diferentes aldeias espalhadas pelas encostas da montanha. Em uma, nas pastagens úmidas do norte da Europa, as pessoas amarram o gado em estábulos de madeira e enchem potes de argila com leite de vaca. Em outra, mais ao sul e ao leste, famílias conduzem rebanhos mistos de cabras e ovelhas por colinas rochosas, ordenhando-os em currais de pedra antes do amanhecer. Nas quentes planícies abertas do leste da África, altos pastores conduzem gado com chifres longos pelas savanas, compartilhando cabaças de leite. Nos áridos desertos da Arábia, camelos magros se ajoelham perto de tendas baixas. Seu leite é uma tábua de salvação em um mundo com pouca água. Os animais diferem. O clima difere. As línguas, as canções, os rituais, tudo por conta própria. Mas em todos esses mundos, um padrão silencioso se repete. O leite está disponível, muitas vezes diariamente. É rico em calorias, proteínas, gorduras, açúcares e micronutrientes. É produzido em pés, capaz de caminhar até onde as pessoas estão, mesmo quando as colheitas fracassam ou os rios encolhem. Para essas culturas é valioso demais para desperdiçar. Se você por acaso carregasse um interruptor que te permite beber esse leite como adulto sem sofrimento, você ganha uma pequena vantagem. Em tempos de abundância, você pode acumular um pouco mais de energia. Em tempos de escassez, quando as colheitas falham ou os rebanhos ficam menores, você pode confiar em uma fonte de alimento extra que outros não podem usar completamente. Para crianças e mulheres grávidas, para pessoas lutando contra infecções ou suportando longas jornadas, essa vantagem pode se traduzir em sobrevivência e em filhos saudáveis. Agora imagine isso se desdobrando não apenas em uma aldeia, mas em dezenas ao longo de centenas de anos. No norte da Europa, a variante -13. 910T sobe geração após geração entre pessoas que já fazem queijo e iogurte, mas que agora também podem beber leite fresco. No leste da África, a variante -14. 010G se espalha por campos de gado, onde o leite é dado a guerreiros e crianças. Na Arábia, -3. 915G caminha com caravanas de camelos através dos desertos. A seleção não se importa com qual letra mudou. Ela se importa com o resultado. Um interruptor LCT que não diminui completamente após o desmame. A convergência aqui não é uma única mutação varrendo o globo, mas um padrão de mutações similares sendo recompensadas onde quer que o leite e o pastoreio criassem raízes fortes o suficiente e por tempo suficiente para importar. É por isso que muitos geneticistas apontam a persistência da lactase como um dos exemplos mais claros de coevolução gene-cultura em nossa espécie. Cultura, neste caso, a escolha cultural de domesticar animais e valorizar seu leite, criou um novo tipo de ambiente, um mundo onde um comportamento estranho, historicamente raro para mamíferos, tornou-se normal. Adultos bebendo leite de outra espécie. Esse ambiente cultural então alcançou de volta o genoma, favorecendo qualquer variação que tornasse essa prática mais fácil. A coevolução gene-cultura é um ciclo de feedback. As pessoas começam a criar gado, cabras, ovelhas, camelos. O leite se torna comum. Uma criança aleatória nasce com uma pequena mudança em seu painel de controle LCT que mantém a lactase alta. Essa criança pode beber mais leite. Talvez sobrevivam a uma fome que mata outras, ou se recuperem mais rapidamente de doenças, ou tenham mais filhos sobreviventes. Esses filhos herdam tanto a mutação quanto a cultura. O hábito de ordenhar, o conhecimento de como cuidar dos rebanhos. A cultura então amplia ainda mais a vantagem do gene. O ciclo se aperta. Em lugares sem esse ciclo, o velho padrão se mantém. Em grande parte do leste asiático, onde as culinárias tradicionais se apoiavam fortemente em grãos, legumes, vegetais e produtos à base de soja, e onde o pastoreio de leite em larga escala desempenhou um papel menor, havia pouca pressão sustentada para manter a lactase ligada.
O C ancestral na posição -13. 910, e seus vizinhos podiam continuar seu antigo hábito de escurecer a lâmpada após a infância. E assim o fizeram. Então, quando você olha para um mapa moderno de tolerância à lactose, não está vendo a pegada de uma mutação heróica. Você está olhando para uma colcha de retalhos costurada por muitas pequenas mudanças, cada uma respondendo a formas de vida locais. Para acompanhar o rio europeu, temos que voltar cerca de 9.000 anos a um tempo em que a Europa ainda era principalmente um continente de florestas e caçadores-coletores. Imagine as costas do Egeu, as colinas baixas do oeste da Anatólia, pequenas aldeias de tijolo de barro e madeira, cevada e trigo em parcelas organizadas, cabras, ovelhas e algumas vacas robustas presas à noite atrás de cercas tecidas. Esses são os descendentes dos agricultores do Oriente Próximo. Pessoas cujos ancestrais já haviam passado milênios experimentando com colheitas e rebanhos no crescente fértil. Por volta de 7.000 antes da Era Comum, algumas dessas famílias agricultoras começaram a se mover, não em uma grande migração, mas em lentos passos geracionais. Uma filha casa em uma aldeia em alguns vales de distância. Um filho e seus primos empurram seus rebanhos em direção a novos pastos. Um grupo carrega grãos e ferramentas em barcos e segue a linha costeira. Ao longo de séculos, a onda da cultura agrícola se infiltra da Anatólia para os Balcãs e então, como dedos de uma mão, se espalha pelos grandes corredores fluviais da Europa. Ao longo do Danúbio e seus afluentes, um estilo de vida distintivo e cerâmica aparecem. O que os arqueólogos chamam de cultura linear da cerâmica, agricultores vivendo em longas casas de madeira, cortando clareiras na floresta, plantando campos e cuidando de gado, ovelhas e cabras. Em toda essa parte, o mesmo padrão se repete. Florestas são queimadas ou limpas. Os campos são dispostos. Os rebanhos são criados. E, importantemente para nossa história, o leite está sendo usado. Sabemos disso não porque alguém o escreveu. A escrita ainda está há milhares de anos no futuro, mas por causa do que aderia invisivelmente às paredes de sua cerâmica. Quando os arqueólogos analisam quimicamente esses cacos neolíticos, eles encontram as impressões digitais fantasmas de moléculas de gordura. Algumas dessas moléculas correspondem ao perfil distinto de leite de vacas, ovelhas ou cabras. Em cerâmica de caçadores-coletores da Europa Central, em recipientes e peneiras cerâmicas perfuradas de cerâmica de funil do 6º milênio, antes da Era Comum no norte da Europa. Essas peneiras com suas fileiras de pequenos furos desconcertavam as pessoas no início. Então os resíduos lipídicos contaram sua história. Tinham sido encharcadas de gorduras do leite, provavelmente usadas para coar a coalhada do soro. Em outras palavras, para fazer queijo. Processamento primitivo e generalizado de leite, milhares de anos antes de qualquer pessoa na Europa poder confiavelmente beber uma caneca de leite fresco sem consequências. Porque aqui vem a virada. Quando os geneticistas conseguiram extrair DNA dos esqueletos desses mesmos agricultores neolíticos primitivos, pessoas de aldeias na Alemanha, de sítios neolíticos na Hungria e na Espanha, eles foram direto ao agora famoso interruptor na posição -13. 910 e encontraram quase nada. Repetidamente, os genomas antigos carregavam o C ancestral nessa posição, não o T da persistência da lactase. Em muitas amostras agrícolas primitivas datadas entre cerca de 6.000 e 4.000 antes da Era Comum, a mutação -13. 910T está ausente ou presente em frequências tão baixas que, na escala de comunidades inteiras, quase todos teriam sido adultos com não persistência da lactase. Intestinos adultos diminuindo a lâmpada da lactase após o desmame, assim como os mamíferos fazem há dezenas de milhões de anos. Então o quadro é um pouco paradoxal quando você o vê pela primeira vez. Nos campos e estábulos o gado muge silenciosamente. Na cerâmica o leite está sendo processado, suas gorduras encharcadas na argila. No entanto, nos ossos das próprias pessoas, a assinatura genética diz que esses eram adultos esmagadoramente intolerantes à lactose. Para viver em uma dessas casas longas em uma aldeia, era viver em um mundo onde o leite era valioso. Mas o leite cru era um problema para a maioria dos adultos. A solução era fermentação e processamento. Transformar leite fresco em iogurte, bebidas tipo kefir e especialmente queijo. Todos eles reduzem a lactose, seja deixando as bactérias comerem muito dela, seja separando o soro, onde a maior parte do açúcar reside.
Os europeus neolíticos estavam nesse sentido fazendo biotecnologia antes que alguém soubesse a palavra. E, no entanto, em algum lugar nessa paisagem leiteira, o T na posição -13. 910 apareceu. Não sabemos o exato primeiro berço dessa mutação, mas muitos modelos apontam para algum lugar nos ou perto dos territórios que esses primeiros agricultores ocupavam. Talvez nos Balcãs, talvez na Europa Central, em algum momento nos últimos 500 anos ou menos. No início, seria apenas uma letra entre muitos bilhões em uma única criança. Uma pequena falha no amplificador do MCM6 que por acaso manteve o dimmer da LCT ligado. Por muito tempo, nada dramático parece acontecer. O registro de DNA antigo do início e meados do Neolítico ainda mostra domínio quase total da versão intolerante à lactose. Se o T estava presente, estava se escondendo no fundo, um pequeno riacho que ainda não cortou um canal profundo. Então, muito mais tarde, o registro genético muda de caráter. À medida que avançamos no tempo para o Neolítico tardio, a idade do cobre, a idade do bronze e além, a frequência de -13. 910T começa a subir quando chegamos a cemitérios da Idade do Ferro e medievais em partes da Europa Central e do Norte. O T antes raro se tornou comum. Em uma amostra medieval alemã de cerca de 200 da Era Comum, aproximadamente 3 em cada 4 pessoas já carregavam genótipos de persistência da lactase, muito próximo dos níveis modernos nessa região. Ir de quase zero para a maioria em apenas alguns milhares de anos é rápido por padrões evolutivos. Modelos que tentam corresponder ao aumento observado na frequência muitas vezes requerem uma seleção positiva muito forte. Algumas estimativas colocam o coeficiente de seleção para a persistência da lactase em europeus entre os mais fortes documentados para qualquer variante genética humana em milênios recentes. Isso é como a evolução pisando com força no acelerador. Por que isso aconteceu quando aconteceu? Isso ainda está sendo debatido. Para ver por que essa pequena letra T foi tão valiosa, você tem que olhar não apenas para os genes, mas para os momentos difíceis que testaram os humanos ao longo da história. Pense em uma paisagem europeia medieval por um momento. Céus cinzentos mais vezes do que não. Invernos longos, verões curtos. Agora imagine um corpo tentando crescer nesse mundo. Um esqueleto de criança se formando. Vértebras se alongando, pernas se estendendo. Para endurecer esses ossos, você precisa de 2 coisas em particular: cálcio e vitamina D para ajudar seu corpo a usar esse cálcio. Perto do Equador, a luz solar forte batendo na sua pele pode fabricar muita vitamina D. Mas nas latitudes do norte, onde o sol fica baixo e fraco durante boa parte do ano, esse processo desacelera. Aqui entra a primeira teoria, a hipótese do cálcio e vitamina D. O leite carrega muito cálcio. Carrega pelo menos alguma vitamina D, especialmente em animais com certas dietas. E a própria lactose, o açúcar tão problemático para a maioria dos mamíferos adultos, na verdade ajuda o intestino a absorver o cálcio com mais eficiência. Se seus intestinos continuam produzindo lactase na vida adulta, você pode dividir essa lactose em glicose e galactose. Em vez de atrair água para o cólon e causar diarreia, ela silenciosamente aumenta a absorção desses minerais formadores de ossos. Em um mundo agrícola nublado do norte, onde peixes e outros alimentos ricos em vitamina D podiam ser escassos, crianças que conseguiam digerir completamente o leite podem ter sido menos propensas a desenvolver raquitismo, pernas arqueadas, ossos frágeis, deformidades pélvicas. Os adultos podem ter sido menos propensos à osteomalácia, o amolecimento dos ossos que pode tornar a gravidez e o parto muito mais perigosos. Ao longo de muitas gerações, mesmo uma pequena melhoria na saúde óssea poderia ter enormes consequências demográficas. Mas há outra visão que olha menos para as calorias e mais para a água em si. Nas primeiras aldeias onde os humanos viviam lado a lado com seu gado, rios e lagoas e poços podiam se tornar perigosos. Resíduos humanos, resíduos animais, matéria em decomposição, tudo encontrava caminho para as mesmas águas que as pessoas bebiam. Ferver pode ajudar, mas o combustível é precioso, e nem todas as culturas ferviam rotineiramente a água potável. O leite fresco tirado do úbere de um animal saudável, por outro lado, começa relativamente livre dos patógenos que florescem nas águas estagnadas. É essencialmente um líquido estéril selado produzido dentro do corpo do animal, então entregue diretamente em um recipiente. Para crianças pequenas em particular, isso importa enormemente.
As doenças diarreicas estão entre os maiores assassinos nas sociedades pré-modernas. Uma criança que consegue se hidratar com leite em vez de água contaminada e, ao mesmo tempo, ingerir energia e nutrientes pode ter uma chance melhor na guerra invisível contra infecções intestinais. Se o corpo dessa criança também consegue digerir a lactose sem produzir sua própria diarreia debilitante, o benefício dobra. Sem água desperdiçada, sem perda de fluidos adicional, sem agravamento da doença. Então há a ideia mais direta de todas, uma que atravessa latitudes e climas. O leite é simplesmente rico. É um alimento completo projetado pela evolução para apoiar o crescimento rápido. Gorduras para queimar e armazenar, proteínas para construir tecidos, açúcares para energia rápida, além de uma tapeçaria de vitaminas e minerais. Uma vaca, cabra, camelo ou ovelha é um reservatório ambulante desse líquido recurso renovável. Você não precisa matar o animal para acessá-lo. Você só precisa do conhecimento e do relacionamento que permite a ordenha. Em sociedades onde o pastoreio se torna central, um adulto com persistência da lactase é como alguém que carrega um estômago extra. Eles podem aproveitar uma fonte de alimento que nunca acaba enquanto o rebanho sobrevive. Mesmo que ainda usem a fermentação às vezes, a opção de beber leite cru, em quantidades maiores, sem sintomas graves, efetivamente aumenta sua ingestão de energia utilizável ao longo de um ano. Quando você coloca todas essas peças na mesa, melhor manejo de cálcio e vitamina D em altas latitudes, buffer de fome em anos ruins, hidratação mais segura em ambientes sujos ou secos e uma vantagem calórica geral nas economias de pastoreio, um padrão emerge. Nenhuma carta única explica a mão toda. Diferentes regiões ponderariam essas vantagens de forma diferente. Na Europa nublada do Norte, a luz solar fraca pode ter tornado a saúde óssea particularmente importante. Nas áridas pastagens do leste da África ou da Arábia, a água e calorias confiáveis do leite teriam lúmide de forma mais proeminente. Em aldeias neolíticas lotadas e cidades da Idade do Bronze, a doença e a fome podem ter sido os principais ventos empurrando o T para cima. O que os une não é uma história universal única, mas um palco compartilhado. Culturas que já haviam vinculado sua sobrevivência a rebanhos e manadas. Uma vez que os humanos começaram a moldar suas vidas em torno de animais que produziam leite, a evolução tinha algo novo com que trabalhar. O pequeno acidente que mantinha a lactase ligada na vida adulta não estava apenas flutuando em um mar neutro. Estava conectado a um sistema de ordenha, pastoreio, compartilhamento e sobrevivência. Em um vale, em um século, a vantagem pode ter sido um esqueleto mais saudável. Em outro, uma seca onde o leite era a única bebida segura. Em um terceiro, uma praga que murcha o grão, mas deixou as vacas vivas. Ao longo de milhares de anos, essas pequenas histórias locais se sobrepuseram umas às outras. Cada fome, cada inverno rigoroso, cada estação de doenças foi mais um toque do martelo evolutivo. E cada vez, em lares onde adultos e crianças mais velhas podiam esvaziar uma tigela de leite fresco e sair nutridos em vez de dobrados de dor, as probabilidades inclinaram-se muito suavemente a seu favor. Multiplique isso por gerações incontáveis e você obtém o que vemos hoje. No leste da África, o padrão se repete com sua própria beleza. Pense nos Maasai do Quênia e da Tanzânia. Pense nos Tutsi do Ruanda e do Burundi. Pense nos Fulani da África Ocidental, um dos maiores povos pastoralistas do continente, cuja identidade foi tecida apertadamente com o gado, campos móveis, pastagens sazonais, rebanhos que podem chegar a centenas de cabeças. Em muitas comunidades Fulani, o leite e os produtos lácteos estão no coração da dieta e da economia. Quando os pesquisadores olharam para o DNA deles, encontraram algo incomum. A mutação de persistência da lactase, que se destaca em muitos grupos, Fulani, não é uma das variantes do leste da África. É a europeia, -13, 910T. Em algumas populações Fulani estudadas, cerca de 1/3 a metade das pessoas carregam esse T, muito alto para a África Ocidental, enquanto muitos de seus vizinhos agricultores mostram frequências muito menores, às vezes quase nenhuma. Isso sugere uma história complicada. Fluxo gênico em algum ponto de grupos portadores de -13. 910T, talvez do norte da África ou do Mediterrâneo, misturando-se aos ancestrais Fulani. Então, uma vez que esses ancestrais estavam vivendo como pastores dedicados, uma seleção forte mantendo esse T e amplificando-o porque em uma vida baseada em leite, compensava ter a enzima infantil ativa.
Se você se afastar e olhar para um mapa da persistência da lactase, em toda a África hoje, não vê um gradiente suave como temperatura ou chuva. Você vê um mosaico, um grupo pastoralista com alta persistência. Talvez 60, 70, mesmo 80% dos adultos capazes de beber leite fresco. Apenas do outro lado de um rio, ou sobre um baixo cume, uma comunidade agrícola com o mesmo sol acima, o mesmo solo abaixo, mas taxas de persistência de 10 ou 15%, às vezes menos. Uma comunidade caçador-coletora na floresta, quase nenhuma. Um grupo de pastores de camelos no deserto, muita. Os limites entre esses grupos não são traçados pelo clima, são traçados pela cultura. Se um povo passou séculos ordenhando, pastoreando, vivendo de animais, ou se sua principal energia veio de grãos, raízes, caça selvagem, peixe, frutas. A África, com sua profunda diversidade genética e culturas incrivelmente variadas, é provavelmente o lar de mais mutações relacionadas ao leite do que temos nomes ainda. O catálogo ainda está incompleto, e essa incerteza não é uma falha na história. É parte de seu fascínio. Na Europa, uma grande mutação domina o mapa. Na África, você tem uma constelação. Cada pequena mudança no código é como um pino marcando onde, em algum ponto dos últimos milhares de anos, a cultura e o ambiente pressionaram fortemente os corpos humanos e sussurraram o mesmo pedido. Continue bebendo. Às vezes a evolução respondeu com um T na posição -13. 910. Às vezes com um G um pouco mais perto do gene. Os detalhes diferem, mas o princípio é o mesmo. O pastoreio não apenas moldou paisagens e economias. Chegou a fundo no genoma, remodelando quem poderia sorver de uma cabaça de leite fresco sem dor. Agora, se você seguir esse mapa de leite e genes para o Oriente, algo curioso acontece. As zonas brilhantes de alta persistência da lactase que brilham sobre partes da Europa, Arábia e leste da África começam a diminuir. Quando você chega às grandes bacias fluviais e costas do leste e sudeste da Ásia, e então as florestas e montanhas das Américas, a luz está na maior parte apagada. Não porque as pessoas aqui foram de alguma forma deixadas para trás pela evolução, porque nessas regiões a evolução nunca foi empurrada a mudar. Imagine estar nas margens do Rio Amarelo há 6 ou 7 mil anos. Agricultores chineses primitivos estão plantando painço nas planícies secas do norte. Mais ao sul, nas terras mais úmidas que mais tarde carregarão campos de arroz como espelhos, as pessoas estão começando a domesticar o arroz em si. Eles mantêm porcos e galinhas perto de suas casas. Cães zigue-zagueia entre as moradias. Em alguns lugares, gado e búfalo de água pastam nas bordas dos campos, valorizados pela carne, pelo músculo, pela capacidade de puxar arados através de solos grudrentos, mas muito raramente pelo leite. Aqui, à medida que a agricultura amadurecia, o problema básico da sobrevivência foi resolvido sem recorrer ao úbere. A proteína e a gordura vinham de porcos, peixes e mais tarde da soja. Os carboidratos do arroz, painço, trigo e tubérculos. Cálcio e outros minerais de vegetais, ossos em caldos e água rica em minerais. O resultado visto através da lente da genética hoje é claro. Em grande parte do leste asiático, entre chineses, coreanos, japoneses, vietnamitas, cambojanos e muitos outros grupos, a proporção de adultos cujos corpos mantêm a lactase funcionando é baixa. Em muitas comunidades, menos de 1 em 10 ou 1 em 7 adultos são totalmente persistentes da lactase. Se você cresceu nessas sociedades, isso não era um problema. Era a norma. A culinária chinesa tradicional, por exemplo, simplesmente não girava em torno do leite de vaca. Para grande parte da história imperial, o leite fresco e o queijo eram alimentos associados aos nômades das estepes, os bárbaros ao norte e ao oeste, em vez dos agricultores sedentários das planícies centrais. Em vez disso, surgiu um tipo diferente de leite. As soja foram domesticadas cedo no norte da China. Em algum ponto, provavelmente há mais de 2000 anos, as pessoas descobriram que, se você demolhar e moer esses feijões, depois ferver e coar a pasta, você obtém um líquido pálido e turvo. Leite de soja. Se você coagular esse líquido e prensá-lo, você obtém tofu. Aqui havia um par de alimentos que nutricionalmente faziam muitas das mesmas coisas que os laticínios. Ricos em proteínas, contendo gorduras e minerais capazes de ser aromatizados e cozidos de inúmeras maneiras. Mas nascidos de feijões, não de animais. Sem lactose, sem necessidade de lactase. Ao longo de séculos, o leite de soja e o tofu se entrelaçaram na vida cotidiana.
barracas de café da manhã fumegando no inverno, tiguelas de leite de soja quente ao lado de fritos, cubos de tofu cozidos com vegetais e molhos fermentados, grelhado, seco, defumado, sedoso, firme, 1000 texturas, todas sem lactose. No Japão, miso e tofu. Na Coreia, doenjang e dubu. Em todo o sudeste asiático, tempeh, pastas de soja fermentadas e outros alimentos à base de feijão seguiram caminhos paralelos. Legumes, grãos e pequenas quantidades de carne ou peixe formaram um tipo de triângulo nutricional que tornava o leite de vaca desnecessário. Sem um hábito cultural de ordenhar animais, não havia recompensa evolutiva forte para manter a lactase ligada. Se uma mutação permitindo a bebida adulta de leite aparecia de vez em quando, ela flutuaria na população como qualquer outra variante inofensiva, útil apenas em raras ocasiões, nunca exigida pela vida cotidiana. Essa longa história moldou os corpos silenciosamente. Hoje, quando médicos executam testes de hidrogênio expirado ou triagens genéticas, eles descobrem que em muitas populações do leste asiático, 80 a 90% dos adultos mostram má absorção de lactose. Quando bebem um grande copo de leite de vaca não fermentado, o açúcar passa principalmente não digerido para o cólon. As bactérias celebram. Gases, cãibras e desconforto se seguem. Por milhares de anos, quase ninguém fazia isso. A virada vem surpreendentemente tarde. Apenas no século XX, especialmente após guerras, revoluções e ondas de globalização, é que governos e nutricionistas em lugares como Japão, Coreia do Sul e China começam a promover o leite de vaca em escala de massa. Programas de leite escolar, leite em pó em remessas de auxílio, cartazes lembrando aos pais que o leite fortifica os ossos. Supermercados se enchem de caixinhas e iogurtes e sorvetes. Os laticínios se tornam aspiracionais, modernos, ligados aos estilos de vida ocidentais. Na China, por grande parte do século XX, o leite de vaca fluido é discutido explicitamente como um alimento estrangeiro, importado não apenas como produto, mas como símbolo de progresso. Enquanto mais pessoas começam a bebê-lo, outra percepção se espalha junto com o gosto pelo creme e queijo. Muitos de nós não digerimos isso muito bem. A intolerância à lactose se torna uma frase familiar, uma piada compartilhada, uma pequena irritação culpada nos corpos individuais. Mesmo que em termos evolutivos esses corpos estejam simplesmente fazendo o que os corpos humanos sempre fizeram. Se você navegasse pelo Pacífico para o leste antes de Colombo, encontraria uma história similar se desdobrando sob estrelas diferentes. Nas Américas, as sociedades floresciam em desertos, florestas tropicais, vales montanhosos e pradarias sem fim. Elas domesticaram colheitas que transformariam o mundo. Milho, batata, mandioca, feijão, abóbora, pimentões, cacau. Elas construíram cidades de pedra e terra. Elas domesticaram animais também. Lhamas e alpacas nos Andes, perus na Mesoamérica, porquinhos da Índia nas terras altas, cachorros em quase todos os lugares, mas não gado. Ovelhas, cabras ou camelos. E, crucialmente, quase nenhum desses animais domesticados do Novo Mundo era ordenhado regularmente. Uma lhama pode produzir leite, claro. Todos os mamíferos o fazem. Mas as culturas tradicionais andinas usavam lhamas principalmente como animais de carga e pela carne e lã. Há poucas evidências de qualquer tradição de ordenha sustentada antes do contato europeu. Nesse mundo de milho e feijão, batata e quinoa, peixe e caça, ninguém dependia do leite animal para alimentar crianças após o desmame ou para sobreviver às estações magras. Havia outras soluções. Milho processado que desbloqueava mais nutrientes. Combinações de grãos e legumes que juntos forneciam todos os aminoácidos essenciais. Campos em terraços capturando cada gota de chuva da montanha. Sob essas condições, manter a lactase na vida adulta não conferia nenhuma vantagem especial. Seria como ter uma chave para uma porta que ninguém nunca tentou abrir. Quando geneticistas e fisiologistas mediram posteriormente a digestão da lactose entre grupos indígenas americanos, encontraram o padrão ancestral familiar. Em muitas comunidades com ancestralidade majoritariamente nativa, 80% ou mais dos adultos mostram não persistência da lactase. Novamente, isso não é uma falha. É o que nossa espécie fez por quase toda a sua história. A interrupção aqui vem violentamente. Após 1492, os colonizadores europeus trazem gado, ovelhas, cabras e seus hábitos de laticínios.
Eles também trazem seus alelos de persistência da lactase, especialmente a mutação europeia -13. Nanestitendutei. Ao longo de séculos, migrações forçadas, casamentos e o colapso demográfico misturam esses genes com ancestralidades indígenas e africanas. Hoje, em muitas partes da América Latina e da América do Norte, o quadro é complicado. Algumas pessoas de herança mista carregam mutações de persistência da lactase e bebem leite confortavelmente. Outras, particularmente onde a ancestralidade indígena é maior, não. No entanto, o leite de vaca foi entrelaçado em culinárias e economias, queijos e sorvetes, fazendas leiteiras e programas de leite em pó. Para muitas comunidades nativas, porém, a linha de base permanece similar ao que era antes do contato. Corpos adultos que naturalmente diminuem a lactase, vivendo em um mundo cada vez mais saturado por um alimento ao redor do qual não evoluíram. Visto de cima, as distribuições podem parecer um julgamento. Alta persistência da lactase em algumas regiões, baixa em outras, como se a evolução estivesse distribuindo favores de forma desigual. Mas a história mais profunda é mais gentil. O padrão da lactase desligada é a condição humana original. É o ajuste testado e mantido ao longo de centenas de milhares de anos. Apenas em certos cantos do mundo, onde o leite se tornou não apenas um extra, mas um pilar diário de sobrevivência, a evolução ajustou o interruptor. Urne. Agora vamos recuar ainda uma vez e olhar para o padrão maior por trás de tudo isso. Como uma única enzima infantil que continuou funcionando em algumas populações espalhadas, se tornou uma janela para o relacionamento profundo entre nossas culturas, nossos genomas e os alimentos ao redor dos quais construímos nossas vidas. Se você se afastar o suficiente, esse copo de leite antes de dormir para de ser uma questão sobre seu estômago e se torna uma questão sobre como a evolução realmente funciona para a nossa espécie. Porque a persistência da lactase não é apenas um traço digestivo peculiar. É um dos exemplos mais claros e aguçados que temos de cultura alcançando de volta o genoma e mudando-o. Por quase todos os mamíferos e por quase toda a história humana, a regra era simples. Bebês bebem leite, adultos não. A enzima se desliga, o gene silencia e a vida segue em frente. Então, cerca de 10 mil anos atrás, alguns humanos começaram a fazer algo muito estranho em termos evolutivos. Eles pegaram o leite de outros animais e o derramaram em corpos adultos dia após dia, ano após ano, geração após geração. Não estavam mudando seu DNA. Estavam mudando sua cultura. Mas essa nova cultura criou uma nova pressão, um novo filtro. Nessas comunidades de pastoreio e laticínios, adultos que por acaso carregavam interruptores genéticos que mantinham a lactase funcionando tinham uma pequena vantagem. Nos dias em que a colheita fracassava, quando os poços estavam sujos, quando a doença rondava a aldeia, eles podiam depender mais fortemente do leite. Podiam espremer algumas calorias extras, um pouco mais de proteína, uma bebida mais segura do rebanho. Essas minúsculas vantagens se acumulam quando você as empilha ao longo de séculos. No norte da Europa, estudos genéticos sugerem que uma mudança particular, uma única troca de nucleotídeo acima do gene LCT, a famosa variante 13, 910T, foi de quase inexistente para muito comum em apenas alguns milhares de anos, cerca de 400 gerações. Um piscar de olhos no tempo evolutivo. Para obter esse tipo de ascensão, a seleção precisa ser forte. Isso significa que em pelo menos alguns momentos e lugares, as pessoas que carregavam essa variante tinham notavelmente mais filhos sobreviventes do que aquelas que não tinham. Não porque fossem melhores em qualquer sentido absoluto, mas porque, em um mundo de fomes, parasitas e frio, a capacidade de beber leite cru como adulto às vezes fazia a diferença. E isso não aconteceu apenas uma vez. No leste da África, entre grupos pastoralistas cujas vidas giram em torno de gado, camelos ou cabras, os pesquisadores encontraram um conjunto inteiro de mutações diferentes perto do mesmo gene da lactase. Elas ficam em posições ligeiramente diferentes com rótulos como -3, 97, -3, 915, -4, 10. Cada uma é um ajuste separado no mesmo interruptor regulatório. Em partes do Oriente Médio e da Península Arábica, ainda outras variantes aparecem no mesmo bairro. Povos diferentes, histórias diferentes, rebanhos diferentes. Zebu nas savanas africanas, cabras e ovelhas nas colinas do Oriente Médio, camelos nos desertos da Arábia. Mas a lógica é a mesma.
Onde a cultura construiu um modo de vida ao redor do leite, a evolução ajustou o genoma em resposta. Esse ciclo de feedback tem um nome: coevolução gene-cultura. Não é exclusivo do leite. O leite é apenas o caso onde o rastro de evidências é incomum e claramente visível. Desde os ossos de animais em antigos assentamentos, até as gorduras do leite encharcadas na cerâmica, até o DNA extraído de esqueletos de 5.000 anos que ainda carregavam a versão de apenas infância do gene. Quando os cientistas chamam a persistência da lactase de exemplo clássico, é isso que eles querem dizer. Você pode assistir a cultura e os genes se apoiando mutuamente em tempo real. O padrão aparece novamente em outros cantos do corpo. Pense no amido. Muito antes das geladeiras e dos supermercados, algumas comunidades viviam em paisagens ricas em tubérculos, grãos e raízes. Outras não. Ao longo dos últimos 12.000 anos, à medida que a agricultura se espalhava, algumas populações passaram a depender muito do arroz, trigo, milho, batata e inhame. O amido se tornou a espinha dorsal das calorias diárias. Em resposta, algo sutil aconteceu na saliva. Os humanos carregam um gene chamado AMMBIL1 que produz amilase salivar, uma enzima que começa a quebrar o amido no momento em que o alimento toca a língua. Ao contrário da história da lactase, esta não é sobre um simples interruptor ligado e desligado. É sobre número de cópias. Algumas pessoas carregam apenas algumas cópias do gene AMMBIL1. Outras carregam muitas. Em média, grupos com longas histórias de dietas ricas em amido, agricultores de arroz japoneses, algumas populações agrícolas europeias, certos caçadores-coletores que escavam muitas raízes, tendem a ter mais cópias. Sua saliva é mais rica em amilase, melhor em liquefazer uma boca cheia de arroz ou pão em açúcares simples. A cultura muda primeiro. As pessoas plantam campos, moem grãos, escavam tubérculos. A seleção natural, trabalhando silenciosamente em segundo plano, empurra o genoma para corresponder ao novo cardápio. O álcool conta uma história relacionada. Por dezenas de milhares de anos, os humanos têm fermentado açúcares em bebidas, de cervejas de arroz e preparo de paim suavinho de uva e hidromel. Em algumas partes do mundo, as bebidas fermentadas tornaram-se profundamente entrelaçadas no ritual, na economia e na vida cotidiana. Em outras, o álcool permaneceu raro ou chegou tarde. No leste asiático, muitas populações carregam versões distintas de genes como ADH1B e ALDH2, que controlam com que rapidez o álcool e seus subprodutos são quebrados. Algumas dessas variantes aceleram o primeiro passo e desaceleram o segundo, levando a um pico rápido em um intermediário tóxico. O resultado é familiar. O rosto corado, o coração palpitando e o desconforto que algumas pessoas sentem após apenas um pouco de álcool. Essas reações não são apenas má sorte. Fazem parte de uma história evolutiva em que séculos de exposição ao álcool, mudanças no ambiente das doenças e padrões culturais de bebida movem as frequências dos genes. Nas altitudes do Himalaia, outra camada aparece. No Planalto tibetano, onde o ar é rarefeito e o oxigênio escasso, as pessoas vivem durante todo o ano em altitudes que deixam muitos visitantes ofegantes. Estudos genéticos sugerem que uma das principais adaptações, uma variante em um gene chamado EPASS1, que ajusta a resposta do corpo a baixos níveis de oxigênio, provavelmente veio de um primo antigo, o denisovano, através de hibridização há dezenas de milhares de anos. Por milênios, essa variante estava no pool gênico, sem fazer muito. Então, quando os humanos começaram a se estabelecer permanentemente em alta altitude, uma nova escolha cultural encontrou uma antiga possibilidade genética. De repente, as pessoas com o EPAS1 derivado dos denisovanos tinham uma vantagem clara. Seu sangue não engrossava tanto. Seus filhos sobreviviam à gravidez e à infância com mais frequência. Ao longo de relativamente poucas gerações, a variante se espalhou pelas populações tibetanas. Encontros antigos, estilos de vida recentes, mais uma vez o mesmo tema. O que fazemos, onde vivemos, o que comemos, como cultivamos, o que fermentamos, escreve-se em quais genes prosperam. O leite é apenas a parte desse padrão que a maioria de nós pode sentir imediatamente em nossos próprios corpos com um único gole. O que torna a história do leite especialmente poderosa agora é o quanto de detalhe estamos começando a ver. A cada ano, mais genomas antigos são sequenciados. Esqueletos de aldeias neolíticas, túmulos de pastores da Idade do Bronze, cemitérios medievais,
Pedaços de DNA extraídos de dentes, de ossos petrosos no ouvido interno, de fragmentos minúsculos que você poderia equilibrar na ponta do dedo. Quando os cientistas alinham esses genomas por idade e lugar, eles podem assistir às variantes de persistência da lactase se mover. Em agricultores europeus primitivos, mesmo onde a cerâmica contém traços químicos de leite, os alelos de bebida adulta são raros. Milhares de anos depois, nas mesmas regiões, eles são comuns. Em alguns grupos pastoralistas africanos, diferentes mutações de persistência da lactase sobem e caem em seus próprios horários, rastreando a propagação do gado, camelos ou cabras pela paisagem. Cada novo conjunto de dados aguça ou complica o quadro. O que começou como uma história simples, algumas pessoas evoluíram para beber leite, se torna uma tapeçaria de histórias locais, cada uma com sua própria linha do tempo, seu próprio mix de cultura e acaso. Então, quando você pensa sobre tudo isso, volte à cena simples. Você, uma sala tranquila, talvez um cobertor macio, talvez um copo de algo na mesinha de cabeceira, leite, chá ou apenas água. Por trás desse pequeno momento, há 10.000 anos de história. Houve uma vez um mundo em que nenhum adulto humano conseguia beber leite de verdade sem pagar por isso. A lactase era uma enzima infantil, ligada para a infância e depois gentilmente diminuída. A regra era a mesma para nós como para quase todos os outros mamíferos. O desmame significava o fim do leite. Então vieram os rebanhos. As pessoas começaram a caminhar ao lado do gado e das cabras e das ovelhas, a dormir ao alcance de sua respiração, a medir suas jornadas ao ritmo da grama e da chuva. Alguém em algum lugar tentou ordenhar esses animais não apenas para seus filhos, mas para si mesmos. Os corpos não estavam prontos. Então as culturas se adaptaram primeiro. O leite foi coagulado, azedado, fermentado, transformado em queijo, iogurte, kefir, ghee, manteiga. Cada processo, um pequeno pedaço de biotecnologia projetado para retirar a lactose e deixar para trás gordura, proteína e calorias que a maioria dos adultos, intolerantes à lactose, conseguia gerenciar. Por milhares de anos esse foi o compromisso. Faça queijo, faça iogurte, deixe as bactérias fazerem o trabalho que suas enzimas ausentes não conseguiam. Construa toda uma tradição culinária ao redor dos laticínios processados. Então, em algumas populações dispersas, os genes começaram a responder ao chamado da cultura. Em um lugar, uma única base na sequência de DNA virou perto do gene da lactase. A variante -13, 910T, que varreria partes da Europa com uma velocidade assombrosa. Em outras regiões, diferentes mutações surgiram acima do mesmo gene. -3, 97 aqui, -3, 915 ali, -4. 10, -4, 09, e outros aparecendo em grupos pastoralistas no leste da África, no Oriente Médio, na Península Arábica. Línguas diferentes, rituais diferentes, animais diferentes no horizonte, mas o mesmo padrão subjacente. Um modo de vida construído ao redor do leite, criando uma pressão silenciosa, mas implacável. Adultos que conseguiam bebê-lo tinham exatamente resistência suficiente em anos difíceis para que, ao longo de alguns milhares de anos, seus descendentes começassem a dominar o pool gênico. Desse processo surgiu o mosaico moderno. Em partes do norte e centro da Europa, a vasta maioria dos adultos agora carrega variantes de persistência da lactase. Em grande parte do leste asiático, em muitas comunidades indígenas americanas, em grandes extensões da África e do sul da Europa, a maioria dos adultos permanece intolerante à lactose ou próxima disso. Entre esses polos existem incontáveis tons de cinza. Pessoas que conseguem lidar com queijo, mas não com leite fresco. Iogurte, mas não sorvete. Um salpico no chá, mas não um copo cheio. Nenhum padrão é normal. Todos eles são respostas locais a histórias locais. E se você colocar tudo isso no contexto atual, algo profundo emerge. Quando você ouve que a maioria dos asiáticos é intolerante à lactose, ou que muitos indígenas americanos não conseguem beber leite, vale traduzir a frase em sua mente. Não defeituosos, apenas ancestrais, corpos ainda sintonizados para um mundo antes dos rebanhos e do queijo, um mundo onde o único leite que importava era o primeiro tipo que qualquer um de nós já prova. O tipo que vem do corpo de uma mãe nos primeiros meses de vida e depois, muito naturalmente, desaparece. A partir daí tudo mais, os pastos, as amanteigadeiras, as mutações,
são um experimento local. Em um sentido muito real, a capacidade de cada um de vocês ou a incapacidade de apreciar um copo de leite antes de dormir esta noite está escrita em seus genes. Não é o seu destino. Não é uma frase sobre o seu valor ou a sua saúde. É uma mensagem de ancestrais que viveram de formas que não conseguimos imaginar completamente, em paisagens que desapareceram há milênios, fazendo escolhas práticas que nunca imaginaram que ecoariam em você. Há algo de profundamente comovente em saber que dentro de cada célula do seu corpo, em espirais de DNA pequenas demais para ver, existe um livro de história que seus ancestrais escreveram com suas vidas, com as plantas que semearam, os animais que domesticaram, as montanhas que escalaram e o leite que escolheram beber, ou deixaram intocado. Ao longo de gerações, as comunidades que construíram suas vidas ao redor do gado e das cabras e do leite criaram as condições para que algumas mutações aleatórias se tornassem extraordinariamente valiosas. Em uma fome, no frio do inverno, durante uma praga, quem podia depender do leite como um pilar extra tinha uma margem. Não sempre, não em todos os lugares, mas o suficiente ao longo de gerações suficientes para que o genoma de algumas populações fosse lentamente remodelado. E quem não criou animais? Quem resolveu a nutrição com arroz e soja e tubérculos e peixe? Quem viveu em florestas tropicais ou montanhas andinas ou costas do Pacífico, o velho padrão ancestral permaneceu. A lactase desligada. O corpo funcionando exatamente como a evolução o projetou. Não há superior ou inferior nessa história. Há apenas a extraordinária capacidade da vida de se adaptar ao ambiente em que se encontra. E há a extraordinária capacidade dos humanos de remodelar esse ambiente, de criar culturas que então reescrevem a biologia, de inventar queijo e iogurte, e leite de soja e ghee, encontrando soluções engenhosas para problemas que nem sabiam que estavam criando. Essa é a história que seu copo de leite, ou sua preferência pelo iogurte, ou seu desconforto depois do sorvete, está realmente contando. Não é uma história sobre defeito ou diferença. É uma história sobre adaptação. Sobre a conversa longa e íntima entre o que as pessoas fazem e quem os humanos se tornam. Você chegou até o fim desta jornada. Obrigado. Você escolheu passar um pedaço da sua noite vagando de caçadores da Idade do Gelo a pastores neolíticos, através de potes de argila com gordura de leite, passando por peneiras para queijo enterradas há 500 anos, no emaranhado de interruptores genéticos e DNA antigo e de volta ao mapa do leite moderno do mundo. Esse tempo, essa atenção, é algo que você poderia ter dado a 1000 outras coisas. Fico grato que tenha passado aqui. Se você achou essa jornada relaxante, interessante ou silenciosamente companheira enquanto deriva para o sono, você pode gentilmente deixar o algoritmo saber ao curtir o vídeo. Se quiser vagar por mais histórias noturnas sobre genes, impérios ou mundos esquecidos, pode se inscrever para que a próxima história te encontre. Nos comentários, se quiser compartilhar, deixe uma nota sobre de onde você está ouvindo. Um apartamento em São Paulo, um quarto em Curitiba, uma casa no interior de Minas Gerais, um sítio no Paraná, uma varanda em Florianópolis, um dormitório universitário em Brasília, uma pequena cidade na Bahia, seja onde for no lado noturno do planeta. Ao longo do tempo, essas pequenas mensagens se tornam seu próprio tipo de mapa. Não de quem consegue beber leite, mas de onde essa história te alcançou. Por agora você não precisa fazer nada. Pode deixar seus pensamentos amolecerem e vagarem. Talvez imagine uma noite antiga, bem longe daqui, uma pequena fogueira numa planície aberta, um rebanho dormindo por perto, o clique suave de um pote de argila sendo colocado cuidadosamente no chão. Acima, as mesmas estrelas que pendem sobre você agora. Ao redor daquela fogueira, pessoas cujos nomes estão perdidos, mas cujas escolhas ainda ecoam fracamente em suas células. Elas se preocupavam com seus próprios amanhãs. Você é o distante futuro delas. Enquanto você está deitado ali, seu coração mantendo seu ritmo lento, sua respiração subindo e descendo por conta própria, todas essas velhas histórias ainda se movem silenciosamente dentro de você, em enzimas e células sanguíneas, em ossos e cérebro. Você não precisa segurar nada disso. Pode deixar o passado recuar em um borrão confortável, como colinas desaparecendo na névoa. Deixe a mandíbula relaxar. Deixe os ombros afundarem 1 centímetro mais fundo no que quer que esteja te apoiando. Deixe seus olhos ficarem pesados. Seja qual for o seu ponto nesse espectro,
felizmente bebendo laticínios, evitando-os cuidadosamente ou simplesmente não se interessando, seu corpo é uma forma particular de resolver um problema antigo. Como alimentar, como beber, como sobreviver no lugar que seus ancestrais chamavam de lar. Esta noite, essa conversa pode continuar sem você por um tempo. Você já fez o suficiente. Descanse bem. Durma profundamente. E que seus sonhos sejam gentis e apenas um pouco repletos de antigas fogueiras, rebanhos silenciosos e o trabalho suave e constante do tempo. Boa noite.